Eu sou Rogério Azevedo, sou assistente social, componho a equipe técnica de trabalho social aqui na comunidade do Vale do Parnaíba e a gente está executando um projeto social que faz parte da política de habitação do município de Maceió, aqui no Rio Novo, né, um bairro mais afastado dos bairros mais centralizados da cidade. E aí a gente está executando um projeto que tem vários eixos, né, socioambiental, socioeducativo, a gente trabalha também promovendo, né, questões de lazer, de organização da comunidade, entre outros aspectos. Nós começamos a execução do projeto em junho, era para ter começado em maio, mas aí por alguns problemas das chuvas que aconteceram aqui no Nordeste, principalmente em Alagoas, a gente deu uma pequena pausa de um mês, né, porque a gente não conseguiu executar o projeto em maio, que era para ter começado em maio, e a gente começou em junho. Porém, a gente encontrou algumas dificuldades de execução do projeto na comunidade, principalmente em relação ao acesso à comunidade, né, porque a parte principal de acesso ao Vale do Parnaíba, ela começou a ceder, a afundar. Isso causou alguns problemas para a gente executar, né, chegar até a comunidade, conseguir ter acesso, né, fazer com que... Enfim, aconteceram alguns problemas, o caminhão do lixo não conseguia entrar, teve problemas também em relação ao abastecimento de água, porque teve que ser interrompido para fazer algumas pesquisas, para entender o porquê que o solo tinha cedido, enfim. Então, no começo foi difícil, a gente teve uma participação da comunidade muito no sentido de estar mais inquieta, de pedir, né, informação, querer soluções. E isso acabou também fazendo com que a comunidade quisesse, com mais urgência, essas respostas do que, de fato, abraçar a execução do projeto no sentido de participação. E também a gente teve outras dificuldades, como, por exemplo, na captação dos dados através do diagnóstico social. Muitas famílias acabavam não recebendo a gente nas residências, muitas se mudaram, deixaram seus apartamentos por uma questão também de comodidade, assim, no sentido de participar do trabalho, de conseguir ir ao trabalho, por conta dos problemas com transporte, etc., com a moradia aqui no bairro. E essa escassez de moradores, a gente fez um levantamento depois para saber quantos blocos os apartamentos estavam ocupados, para também a gente saber o quantitativo de pessoas, né, que estavam morando no bairro, que a gente ia ter que trabalhar na execução desse projeto. Então a gente teve alguns desafios no começo da execução nesse sentido, que atrasou, lógico, a execução do projeto na comunidade, a realização de algumas das atividades, e que agora a gente está tentando e está conseguindo aos poucos, né, ter conseguir colocar em dia as atividades que a gente tem por mês para executar aqui no Vale do Parnaíba. A maior dificuldade encontrada pela comunidade, eu penso que está em relação à própria comunidade, no sentido de se organizar, né? Então a gente faz um recorte sociocultural, socioeconômico, né, de saber qual é o perfil da comunidade, dos moradores, de entender quem são eles, né? E aí, nesse sentido, a gente vê que, lógico, há uma dificuldade, de acordo com o perfil, né, da comunidade, de estar empenhada, de conseguir entender o papel da organização social, de eles se organizarem, de fazerem suas reivindicações em relação a tentar solucionar alguns dos problemas ou buscar algumas soluções frente ao poder público, porque existem muitos problemas, mas eles não têm ainda, não conseguem ainda se organizar enquanto comunidade para se ajudarem nesse sentido. Então a gente tenta fazer um trabalho, né, de mobilização, de conscientização, de tentar organizá-los, motivá-los, né, fazer com que eles façam do lugar que eles moram um lugar melhor, né? E aí eu acho que a maior dificuldade, além dos problemas físicos que a gente encontra, algumas coisas técnicas da comunidade, como o acesso à comunidade, que é um problema gigantesco, eu acho que é um dos principais problemas, a gente tem um problema muito significativo no sentido da organização da comunidade mesmo, de entender que isso é necessário, né, que é importante, que é primordial que eles se organizem, né, que eles
consigam ter essa visão de que é importante ter um síndico, que é importante ter um regimento, que é importante eles se organizarem enquanto associação, né? Ter essa mobilização da comunidade social para que eles consigam buscar, mesmo reivindicar alguma coisa e conseguir buscar alguma solução mais imediata para os problemas que vão surgindo também no decorrer desse processo. Meu nome é Camila, eu sou assistente social e eu atuo como técnica social do projeto que é desenvolvido aqui no Vale do Parnaíba. A gente executa o projeto desde junho, né, e aí a gente vem se aproximando da comunidade aos poucos, enfrentando algumas dificuldades, mas no geral a gente consegue executar, tem uma participação do pessoal, precisa ser uma participação mais ativa, em maior quantidade, mas a gente vem conseguindo desenvolver. E aí as ações são direcionadas em diversos eixos. Tem o eixo socioambiental, tem o eixo para a organização da comunidade em si, né? E aí a gente vem desenvolvendo esse projeto aqui, no qual a gente observa o perfil, né? A gente já fez uma pesquisa, um levantamento a respeito do perfil do pessoal que mora aqui, e é isso. É uma comunidade que vive em situação precária, né, financeira, precisa, boa parte está no desemprego, tem muita gente que trabalha com bicos, né, no âmbito da informalidade mesmo, e tem muita gente que depende de benefícios sociais, né, e aí esse é o perfil. A gente também tem tem famílias com numerosos número de filhos, né, de crianças, tem mães com muitas crianças. A gente nota também as crianças sempre estão pela comunidade, né? É uma comunidade que tem um ambiente bem amplo, aberto, então eles estão sempre na comunidade. E aí a gente vê, né, se depara também com outros problemas que não necessariamente apareceram no diagnóstico, mas na nossa própria observação, né? Que aí vai envolver casos de uso de drogas, né? Em especial alcoolismo. Algumas crianças que às vezes não vão à escola, né, por um motivo ou outro, acabam ficando em casa, né? A gente observa também presença maciça de homens que não conseguiram se inserir no mercado de trabalho, mas realizam bico para poder manter, né, o sustento da família. E no geral as mulheres são as que ficam mais em casa, né, executam o papel mais tradicional mesmo no seio da família. Em relação ao público LGBTQIA+, a gente vê, né, que eles circulam pela comunidade e tem um certo respeito, até por parte das crianças. Em algumas atividades a gente notou isso, né, que as crianças respeitam o público LGBT. Em relação às mulheres, a gente vê que são mulheres fortes mesmo, né, que cuidam da manutenção da casa, mas também querem se inserir no mercado de trabalho e aí encontram uma série de dificuldades, né? Como, por exemplo, o baixo índice de escolaridade, né, que a gente tem aqui. E em termos da condição de raça e etnia, a maioria são negros, né? A gente é muito perceptível, a maioria das pessoas são negras e a comunidade em geral acaba sendo uma comunidade que fica um pouco esquecida pelo poder público, né? Está localizada em um bairro mais distante do centro de Maceió, de uma maior evidência, e aí a gente percebe que foram abandonados, né? E por isso a gente está batendo tanto na tecla de que precisa de uma mobilização maior, porque são muitos problemas, né? Desde a falta d'água, problema de acesso, desemprego, né? E a gente acredita que com a união deles, né, entre eles, a coisa possa vir a melhorar um pouco. Ao mesmo tempo, a gente percebe também que tem moradores que gostam, né, do local, que se identificam,
né, que às vezes morava numa situação muito mais precária do que vive hoje e aí gostaria mesmo era que melhorasse para se manter, né, no local, embora muitos já tenham ido embora mesmo devido às dificuldades. No geral, assim como em outras comunidades periféricas, a gente sabe que tem a violência vinculada ao tráfico de drogas, né? A gente tem muitos, pelos que os moradores comentam, a gente tem muitos usuários de drogas aqui. Em relação à violência doméstica contra a mulher, a gente já não tem assim, não é tão evidente, embora a gente perceba que existe muito a questão da violência psicológica, né, violência moral, e aí é um tipo de violência que a gente tem uma dificuldade maior, né, até mesmo a própria pessoa que sofre esse tipo de violência tem uma dificuldade maior de perceber. Né? A gente já fez ações aqui falando sobre violência contra a mulher, contra a criança, né? E aí a questão da violência contra a criança também se apresenta como um tabu, na medida em que as pessoas acreditam que o castigo, a violência física mesmo, é uma forma de educar, né? E aí a importância do nosso trabalho para esclarecer que não necessariamente é uma forma de educar, que existem outras formas, né, para promover a educação das crianças do local. Meu nome é Jonathan, sou estudante de serviço social, componho a equipe de trabalho técnico social, que é esse trabalho que a gente realiza aqui na comunidade Vale do Parnaíba. Está sendo um momento muito bacana, porque eu estou conseguindo as coisas que eu estou estudando na faculdade tá se conectando com a realidade das famílias que vivem aqui no residencial. Estou aprendendo muitas coisas, e principalmente porque eu estou trabalhando, né, com os assistentes sociais, então os dias com eles e com a população faz você ter conhecimento muito rico que às vezes a faculdade ela não proporciona, que é essa, podemos dizer, a prática, né, profissional. Então isso contribui muito. No sentido bom, o contato com a população é muito bacana. Então, se eu não tinha ainda certeza, se eu tinha certeza de que queria trabalhar nessa área, com esse novo trabalho que eu estou trabalhando agora, então eu tive mais certeza ainda que você está com contato diretamente com a população não tem preço. E no sentido negativo, é as condições de que as famílias vivem. A situação é muito delicada. A revolta deles. Eles são tão deixados de lado, na minha visão, e estão muito revoltados. A gente às vezes promove oficinas, palestras, e eles não comparecem porque estão desmotivados. E o Jonathan faria o que para melhorar a comunidade? Incentivando eles, mostrando os caminhos para eles almejar tal coisa que a comunidade precisa. E na visão do Jonathan, o que a comunidade precisa? De uma atenção do poder público. Meu nome é Lorena Vitória. Eu moro, mas é uma casa. Tem um prédio, mas não é perto. É meio longe. Mas tem um portãozinho. Arrumando as casas, não deixando lixo. E também não deixar os brinquedos espalhados e não pisar, senão machuca o pé. Todo mundo quebrou os brinquedos, as crianças não brincam mais. Não tem mais nenhum brinquedo para as crianças brincarem. As crianças querendo brincar, mas não tem nada. Não tem nem parquinhos, para que o quebraram. Quem quebrou o parquinho? Todos que fumam. Eu não gosto disso, me empolgo. Aí, todos quebraram. Maria Verônica Fortunato dos Santos. Eu moro no Vale Parnaíba. Moro no Vale Parnaíba. Está sendo muito difícil porque
tem o buraco que os carros não podem passar, não tem ônibus, nós temos que descer a escada para pegar o ônibus da ladeira, para subir, do mesmo jeito. Nós não podemos chamar o Uber para fazer feira, porque eles não querem entrar, modo buraco, né? E fica difícil para a gente. E os ônibus também, ele vai até ali no posto e não quer descer com a gente, já modo isso. E fica difícil para a gente estar aqui. Nós temos esquecido aqui no Vale do Parnaíba, no Rio Novo. Esquecida. Eu enxergo esquecida. Botaram aqui e esqueceram da gente. Porque tudo é distante e, para mim, né, para todos, né, está sendo difícil. Uma melhora. Né, que vai depender, né, do poder público, né, ajudar a gente que estamos esquecida. Meu nome é Cícero Vieira, moro na comunidade Vale do Parnaíba, final do Rio Novo. No momento, no presente, está sendo uma situação difícil, em vários aspectos. O principal de todos é a questão da acessibilidade. Nós viemos morar no Vale do Parnaíba, eu enxerguei um cenário de um local afastado do grande centro da cidade, já com clima de interior. Na realidade, o final do Rio Novo já é basicamente o interior, muito próximo do município de Satuba e da BR. Então a gente enxergou ali um local sossegado, distante do grande centro, que tinha tudo para ter um clima de sossego, de paz. Que, do ponto de vista assim, da agitação, ainda é um lugar tranquilo e sossegado. Mas com a última ocorrência que aconteceu, se tornou uma situação muito complicada. Então, com essa problemática do afundamento do solo na estrada principal, exatamente na entrada do condomínio Vale do Parnaíba, do conjunto, que atingiu a comunidade vizinha, comunidade de São Francisco, Amazonas, Tocantins, onde houve o afundamento do solo, literalmente, e já houve os estudos geológicos e até agora ninguém deu uma solução. O Ministério Público já foi acionado, os órgãos competentes, a BRK, a concessionária, e a Prefeitura, a Caixa Econômica, como detentora desse empreendimento. E o fato é que até agora nenhuma solução para acessibilidade. Disseram que iam colocar uma estrada alternativa. Ora, mandaram passar um trator numa estrada que já existia, que não houve nenhuma mudança, nenhum avanço, não adiantou em nada, simplesmente fez a tapa-buraco da estradazinha, que não tem iluminação, que não tem moradores, então fica uma situação complicada para você entrar nesse conjunto por essa estrada alternativa em um local que não teve nenhuma melhoria, que do ponto de vista de segurança é muito complicado. E a parte afetada não se tem uma definição de nada até agora. Fizeram os estudos e está um verdadeiro abandono. Foi-se embora o inverno, estancou tudo, mas ação mesmo nenhuma. A expectativa que nós temos é que o poder público chegue junto e dê acessibilidade, dê suporte de limpeza urbana, de saneamento de esgoto, porque estão tudo já precisando de manutenção e não tem. E nós ficamos à mercê de quem? Quem é o responsável? Essas perguntas você não sabe. É a Caixa Econômica, que é dona do empreendimento, não aparece, não dá nenhuma posição. É a construtora que devia estar dando a garantia, não tem solução. É o município da área urbana, não dá nenhuma solução. Então a gente fica sem expectativa, a curto prazo, sem nenhuma expectativa de melhoras desse sentido. Meu nome é Levi Ravi Barbosa da Silva, eu moro no Vale do Parnaíba. Lá não tem uma quadra, os brinquedos tudo quebrado,
todo mundo destruindo as coisas. E agora? E agora? Qual é a solução, Davi? Que mande alguém para consertar os brinquedos, fazer uma quadra, fazer tudo que tiver de fazer, né? Se você fosse hoje pedir um presente para a comunidade, o que presente você daria à comunidade hoje? Tudo, uma quadra, um parquinho novo, tudo. E pedia para fazer um parquinho novo, umas cadeira nova, banco, mesa, tudo destruído. Quem destruiu? Todo mundo que não tem responsabilidade.